O avanço da tecnologia de baterias é o novo alvo das empresas que se esforçam para atender à crescente demanda mundial por veículos elétricos com foco na vida útil da bateria, que atualmente continua sendo uma das principais preocupações dos compradores de carros elétricos, pois a operação a longo prazo desses veículos depende principalmente da bateria. No entanto, os cientistas descobriram como fazer uma bateria durar até 200 anos, o que pode mudar completamente a indústria de baterias para veículos elétricos. Então, fique ligado para saber mais. Mas antes de começarmos, mostre seu apoio se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos interessantes no futuro. Agora, sem mais delongas, vamos começar com o episódio de hoje. Há 2 anos surgiu uma sensação de dúvida em torno da ideia de uma bateria de 1 milhão de milhas. Uma bateria de íon lítio extraordinariamente durável, que poderia durar décadas alimentando um veículo elétrico por longas distâncias e custando mais ou menos o mesmo que uma bateria comum. Uma bateria com 1 milhão de milhas de vida útil equivale a cerca de 70 anos de duração. Jeff Dunn, professor da Universidade Dalhousie e principal cientista de baterias da Tesla, também se interessou por esse conceito, que ganhou mais força na época quando a Tesla afirmou estar prestes a produzir tal bateria. Mas, assim que ganhou força, foi gradualmente esquecida. Acontece, porém, que esses pesquisadores de ponta em baterias continuaram silenciosamente a desenvolver baterias que duram 1 milhão de milhas ou mais. Assim, os pesquisadores de baterias da Tesla, juntamente com o professor Jeff Dunn, apresentaram resultados atualizados dos testes de suas células de bateria. Em vez de 1 milhão de milhas agora, espera-se que as baterias durem 10 mil ciclos e forneçam energia de tração por mais de 2 milhões de milhas. Isso equivale a cerca de 3 milhões de quilômetros, o que é semelhante a cerca de 200 anos de vida útil da bateria. Jeff Dunn explicou os resultados de seu trabalho com células de bateria particularmente duráveis. Assim, para chegar a esse resultado, Dunn descreveu a combinação de um ânodo de grafite artificial de alta qualidade com uma bateria de níquel-manganês-cobalto chamada NMC532. Dunn também compartilhou que, com aditivos especiais, particularmente no líquido que separa os dois eletrodos, que utilizaria substâncias químicas como o acetato de metila para permitir que a bateria carregasse rapidamente. Sem danificá-la, as baterias deveriam ser capazes de suportar 10 mil ciclos. Considerando uma autonomia relativamente conservadora de 350 km por ciclo, por exemplo, uma carga completa de 0 a 100%. Isso representaria 3 milhões de quilômetros. Portanto, esse número claramente ultrapassou o 1 milhão de quilômetros anunciado anteriormente. 3 milhões de quilômetros ou 2 milhões, tanto faz ainda, é muita coisa. Porque atualmente o ciclo de vida das baterias de veículos elétricos está limitado a centenas de milhares de quilômetros. A Tesla ainda oferece uma garantia mínima de retenção de 70% da bateria por um período de 8 anos ou 193 mil quilômetros, 120 mil milhas. O Chevrolet Bolt da GM também possui uma garantia padrão de 8 anos ou 160 mil quilômetros, 100 mil milhas para sua bateria. Segundo o professor Jeff Dunn, se as células fossem tratadas com mais cuidado, especificamente, se o ciclo de carga completo, de 0 a 100%, não fosse utilizado, as células poderiam durar até 15 mil ciclos. Na verdade, gráficos publicados por uma fonte mostram uma capacidade da célula muito mais constante ao longo de 10 mil ciclos, com uma carga de 0
a 80% do que com uma carga de 0 a 90% ou de 0 a 100%. Se as baterias fossem descarregadas apenas de 25% a 50% de sua capacidade, elas não apresentariam praticamente nenhuma degradação. Essa é uma faixa de nível de carga que muitos motoristas de carros elétricos usam na prática. A bateria raramente é descarregada para menos de 20%, por outro lado, raramente é carregada acima de 80%. O laboratório de Dunn, em Dalhousie, relata que já realizou 13 mil ciclos de sua célula de bateria experimental, o que permitiria que um veículo percorresse de 3 milhões a 3 milhões de milhas, dependendo da quilometragem anual, mantendo impressionantes 93% de sua capacidade inicial. Mas isso só acontece se a bateria permanecer em temperatura ambiente de cerca de 20 graus Celsius ou 68 graus Fahrenheit. Em temperaturas mais extremas, porém realistas, de 40 graus Celsius ou 104 graus Fahrenheit. As células de Dunn tiveram um desempenho inferior, mas ainda assim robusto, durando 6.500 ciclos e retendo mais de 80% de sua capacidade inicial. Considerando esse alcance e os índices de degradação, o próprio Dunn questiona se baterias tão boas são realmente necessárias. Ele responde prontamente que sim. Para começar, baterias tão duráveis não precisariam ser recicladas após o uso. Ele afirma que, como estão em perfeitas condições, poderiam ser simplesmente instaladas em um carro novo após o uso no primeiro carro, depois que este fosse descartado. Por outro lado, poderiam ser usadas em veículos com requisitos mais elevados, como veículos comerciais e balsas elétricas. Além disso, baterias com vida útil de 3 milhões de milhas ou 200 anos, que não sofrem com ciclos frequentes de carga e descarga, poderiam ser melhor integradas à rede elétrica e estabilizá-la não apenas como dispositivos de armazenamento estacionários, mas também em veículos. Para que seja possível armazenar energia em veículos, o desenvolvimento de aplicações de veículo para a rede, EV2G, na sigla em inglês, é inevitável. Na visão de futuro de Jeff Dunn, os carros elétricos funcionam também como dispositivos de armazenamento de energia renovável. Ele disse que é preciso ser capaz de armazenar energia renovável para quando não houver vento nem sol. Equipados com baterias de longa duração, com capacidade para milhões de quilômetros rodados, os carros elétricos do futuro estarão repletos de energia não utilizada. Quando o carro estiver estacionado e a noite cair, o excesso de energia pode ser redirecionado de volta para a rede elétrica para alimentar casas, edifícios e qualquer outro dispositivo conectado à rede. Os carros não serão mais apenas consumidores de energia, mas também poderão ser uma valiosa fonte de energia. Jeff Dunn está muito entusiasmado com esse processo de conversão de energia do veículo para a rede elétrica. Para que isso funcione, as baterias precisam ser extremamente potentes. Por isso ele espera finalizar o desenvolvimento de uma bateria capaz de suportar milhares de ciclos de carga. Diversos especialistas afirmaram que a tecnologia veículo-rede V2G parece ótima, mas exigirá a adesão de empresas de energia, fabricantes de automóveis e governos. Também exigirá tecnologia inteligente e integração do veículo à rede elétrica. Em outras palavras, as estações de carregamento precisarão ser bidirecionais para enviar e receber eletricidade entre os carros e a rede elétrica. Por outro lado, a Tesla se mostrou bastante reservada em relação ao carregamento bidirecional no que diz respeito à vida útil da bateria. No entanto, algumas fontes revelaram que a Tesla estava preparando uma função de carregamento bidirecional para o futuro. Além disso, muito provavelmente em um futuro próximo, a equipe de cientistas
e especialistas em baterias da Tesla desenvolverá e aplicará rapidamente baterias com autonomia de 1 milhão de milhas em seus modelos. Será uma das maiores inovações tecnológicas da Tesla em baterias. Afinal, alguma outra empresa de veículos elétricos já aplicou essa tecnologia de baterias com autonomia de 1 milhão de milhas. Na China, a BYD e a AT. Eles, gigantes do setor de baterias, anunciam que a vida útil da bateria de seus veículos elétricos varia de 750 mil a 1 milhão de milhas, o que equivale a 5 a 7 décadas de condução média. Enquanto isso, no Ocidente, um porta-voz da GM afirmou que a bateria Ultium, da empresa que será usada em seus carros elétricos, terá uma autonomia de 1 milhão de milhas, ou 1 milhão de quilômetros. Eles também prometeram que a bateria Ultium será mais barata e mais eficiente do que qualquer outra bateria convencional. Segundo um relatório, haverá mais de 300 milhões de veículos elétricos em circulação no mundo até 2030. Faltam apenas 7 anos, então se quisermos adicionar 280 milhões de veículos em 7 anos, precisaremos de muitas baterias fabricadas com materiais mais baratos e abundantes. É por isso que os cientistas da Drexel estavam investigando um novo tipo de bateria barata com um preço de 17 dólares americanos por quilowatt-hora, conhecida como lítio-enxofre. Mas por que essa descoberta do lítio-enxofre o torna o futuro do armazenamento de energia em baterias? Nos últimos anos, as baterias de lítio-enxofre têm sido apontadas como fortes candidatas a marcar uma nova era no armazenamento de energia, mas ainda não chegaram ao mercado. Agora, um grupo de engenheiros químicos da Universidade Drexel encontrou uma maneira de viabilizá-las. Aplicação prática. Introduzir enxofre em uma bateria de lítio tem sido difícil devido ao que os pesquisadores descrevem como uma reação química irreversível entre produtos intermediários de enxofre. Isso resultou em desligamento quase imediato e falha completa da bateria após apenas um ciclo. Assim, a equipe de pesquisa da Drexel estava buscando maneiras de redesenhar o cátodo da bateria para evitar as reações químicas prejudiciais que ocorrem durante o processo de carregamento. Mas o que eles descobriram em vez disso foi uma rara fase química do enxofre que impede a reação. O resultado mostra que esta bateria teve um desempenho surpreendentemente bom. Quanto custará uma bateria de lítio-enxofre? Em um mundo onde os preços das commodities para materiais de baterias estão disparando, mudar para lítio-enxofre não é apenas uma boa ideia, é uma decisão extremamente sensata. Sendo o 10º elemento mais abundante na Terra, o enxofre é muito mais fácil de encontrar do que o cobalto e o níquel. Além disso, é obtido como subproduto de diversos processos industriais, como o refino de petróleo. O preço do enxofre também subiu 47% nos últimos 12 meses. No entanto, o custo do enxofre é extremamente baixo atualmente, 382 dólares americanos por tonelada métrica. Para efeito de comparação, é possível comprar quase 200 toneladas de enxofre pelo preço que se paga por uma tonelada de cobalto. Os pesquisadores afirmam ter otimizado os custos de produção, de modo que a bateria de lítio-enxofre custa 6 vezes menos que a atual bateria 4.680 da Tesla. Novamente, isso representa cerca de 17 dólares americanos por quilowatt-hora. Por isso, a introdução de enxofre na formulação do cátodo
aliviaria a pressão sobre a cadeia de suprimentos de veículos elétricos e poderia reduzir os custos desses veículos. Como a densidade de energia de uma bateria de lítio-enxofre supera a de uma bateria de íon lítio. Segundo a pesquisa, a densidade energética de uma célula 4680 era de 244 watts-hora por quilograma. Em contraste, a densidade energética da bateria de enxofre será de cerca de 723 watts-hora por quilograma. O que isso significa na prática? Por exemplo, se você trocasse a bateria de íon lítio do seu veículo elétrico por uma de lítio-enxofre, poderia dirigir seu carro aproximadamente 3 vezes mais sem precisar de uma estação de recarga. Ou poderia manter a autonomia atual com uma bateria muito menor, mais leve e mais barata. Os veículos elétricos de melhor desempenho atuais, que utilizam baterias de íon lítio, têm autonomias que chegam a cerca de 800 km. Com uma bateria de lítio-enxofre, um carro com uma bateria de peso idêntico agora pode percorrer até 2.400 km com uma única carga. Quanto tempo leva para carregar a bateria de lítio-enxofre? Essas novas baterias têm a vantagem de poderem reter 91% de sua capacidade após 1.700 ciclos de carregamento rápido, a uma taxa de 2C, sendo totalmente carregadas e descarregadas em 30 minutos. Os pesquisadores acrescentam que essas baterias ainda podem reter 74% de sua capacidade inicial, mesmo após 1.000 ciclos a 5C, que vão de totalmente carregadas a totalmente descarregadas em 12 minutos, o que significa exatamente o C. A taxa C é a unidade que os especialistas em baterias usam para medir a velocidade com que uma bateria é totalmente carregada ou descarregada. Por exemplo, carregar a uma taxa C de 1C significa que a bateria é carregada de 0 a 100% em 1 hora. Para efeito de comparação, as baterias 4680 são projetadas para manter pelo menos 80% de sua capacidade inicial por um número significativo de ciclos de carga e carregam completamente em 52 minutos. Então, quais avanços os cientistas fizeram em relação à vida útil das baterias de lítio-enxofre? Apesar do mistério após 1 ano de testes, a doutora Kalra e seus colegas comprovaram a estabilização do cátodo de enxofre ao longo de 4.000 ciclos de carga e descarga, o que significa que ele dura pelo menos o dobro do tempo das baterias de íon lítio, que duram cerca de 50 anos. Onde essa bateria será aplicada? As baterias de lítio-enxofre também são mais leves, o que as torna muito atraentes para drones e aviões elétricos. De fato, em 2020, a LG Energy Solutions instalou uma bateria de lítio-enxofre em um veículo aéreo não tripulado movido a energia solar de alta altitude e longa duração desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Coreia. O dispositivo teve um desempenho excelente em um voo de teste na altitude mais alta possível na estratosfera durante 13 horas. Mas, além disso, um acordo significativo, firmado em 2022 pela empresa australiana LIS Energy, foi com a Magnix, empresa líder americana em aviação elétrica, que testará o potencial da tecnologia de células de lítio-enxofre para aplicações na aviação elétrica. Resumindo, as baterias de lítio-enxofre podem permitir que uma ampla gama de atividades se tornem elétricas, como voos de curta distância, navios de carga e balsas de passageiros. A redução de peso, a longa vida útil e o preço competitivo permitirão que esses setores finalmente alcancem suas metas de baixo carbono. Mesmo assim, parece dar muito trabalho.
quanto tempo vai levar para essa bateria chegar ao mercado? Temos conversado com muitas pessoas do setor para entender os próximos passos. E nossa compreensão dessa tecnologia estaria mais próxima de 5 a 6 anos. O projeto Viva Cholera da Drexel destacou alguns possíveis casos de uso, mas acreditamos que isso acontecerá muito antes de 5 anos. Mas essa descoberta não termina aí. A equipe da Drexel está atualmente estudando a possibilidade de usar essa descoberta para fabricar baterias de sódio e enxofre. Ao eliminar a necessidade de lítio, eles podem tornar as baterias ainda mais ecológicas e eliminar um enorme gargalo na cadeia de suprimentos, garantindo que a adoção de veículos elétricos continue no ritmo acelerado que as montadoras estão planejando. Agora, será que Musk investirá nesse projeto lucrativo? Enquanto a Ford e a Mercedes-Benz têm parcerias com fabricantes de baterias para explorar a tecnologia de estado sólido, Elon Musk planeja adicionar baterias de lítio-enxofre para ampliar a autonomia dos veículos da Tesla. Essa parceria com a equipe da Drexel começa em 2023 este ano e promete revolucionar a indústria de veículos elétricos. A conquista inesperada, porém radical, da Drexel pode finalmente tornar a tão desejada bateria de lítio-enxofre comercialmente viável. Com custo mais baixo, maior densidade de potência e maior durabilidade, essa tecnologia mudaria para sempre a forma como pensamos sobre armazenamento de energia. Dito isso, os cientistas ainda precisarão comprovar a eficácia de seu dispositivo otimizado fora do laboratório. Portanto, nossos carros, smartphones e drones terão que esperar um pouco mais para serem aprimorados e atingirem um novo patamar. Qual a sua opinião sobre o futuro das baterias de lítio-enxofre? Você acredita, como disse Cauha, que elas serão lançadas em menos de 5 anos? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Embora a indústria automotiva deposite muita confiança em sua linha atual de baterias, algumas tecnologias inovadoras podem surpreender o mundo. Então, o que aconteceria se surgisse uma bateria com uma vida útil até 3 vezes maior e um tempo de carregamento até 70 vezes mais rápido do que uma bateria de íon lítio comum? Essas são exatamente as inovações em baterias que o Graphene Manufacturing Group tem a oferecer. Então, como essa bateria inovadora carrega tão rápido e quais outras vantagens ela oferece? Este tipo de bateria exclusivo no mundo está um passo significativo mais perto da realidade graças ao Graphene Manufacturing Group, GMG, a Universidade de Queensland Research, e a UniQuest, que iniciaram seu projeto de pesquisa em larga escala sobre a bateria de íons de alumínio e grafeno. Além de ser mais barata, carregar mais rápido, ser leve e compacta, ela também apresenta melhores credenciais ambientais e uma vida útil mais longa do que outras baterias de íon lítio. Então, qual é o preço das baterias de íon alumínio com grafeno? Os materiais usados na bateria da GMG, incluindo gás natural e alumínio, estão facilmente disponíveis em todo o mundo. Todos esses elementos de terras raras, difíceis de obter, processar e descartar, seriam desnecessários. O preço médio de uma bateria Tesla, 4.680, era de $101 americanos por quilowatt-hora em 2022. O senhor Nickel, CEO da GMG, calcula que esta nova bateria custa aproximadamente $25 americanos por quilowatt-hora, ou quase 4 vezes menos que a bateria 4.680 da Tesla. Assim, se você possui um Tesla Model Y Standard Range
com uma capacidade estimada de bateria de 60 kWh, a substituição da bateria por uma de íon de alumínio. Com grafeno custará $1.515 americanos em vez de $6.060 americanos para uma 4.680. Para uma bateria revolucionária, esse custo é realmente baixo. O Sr. Nickel também afirmou estar convencido de que as baterias fabricadas por sua empresa seriam mais econômicas do que as já existentes no mercado devido a uma base de materiais menos intensiva e um peso total menor, o que claramente representa uma vantagem logística. Mas o tempo de carregamento é o que mais preocupa os proprietários de veículos elétricos. Então, quanto tempo leva para carregar uma bateria de íon alumínio com grafeno? As células de íon alumínio com grafeno do Graphene Manufacturing Group prometem carregar até 70 vezes mais rápido do que as melhores células de íon lítio. Essa bateria carrega tão rápido que é praticamente um supercapacitor, afirma o CEO da GMG. Ela carrega uma bateria tipo moeda de iPhone em menos de 10 segundos. Essas características são muito superiores às das baterias tipo moeda recarregáveis de íon lítio comuns, que levam de 3 a 6 horas para recarregar. Mas qual é o grande avanço no peso da bateria? Da GMG, a célula de bateria 4680 da Tesla pesava 355 gramas, em comparação com os 89 gramas da célula de íon de alumínio com grafeno. Nickel está se referindo ao grande avanço nanotecnológico que a célula de grafeno da GMG apresenta. Desenvolvida pela Universidade de Queensland, a perfuração da superfície do grafeno permite que os átomos de alumínio se acomodem com mais firmeza. Nickel afirma que é isso que torna as células da GMG muito mais leves. Além disso, as baterias de íon de alumínio com grafeno oferecem grandes benefícios em termos de maior vida útil. Então, quantos anos podemos esperar? Até o momento, ela passou por mais de 2.000 ciclos de carga/descarga em testes sem deterioração do desempenho, o que significa que pode durar até 45 anos. Em contraste, as baterias de íon lítio têm uma vida útil de, no máximo, 15 anos, já que seu desempenho se degrada com os ciclos de carga. Agora, como a densidade de energia dessa bateria se compararia à das baterias de íon lítio? Em termos de densidade de energia, as células protótipo de íon de alumínio com grafeno testadas até agora não são tão impressionantes. Elas apresentaram uma densidade de energia entre 150 Wh por quilograma e 160 Wh, enquanto as baterias 4680 da Tesla oferecem 260 Wh. Mas isso não é motivo de preocupação para o níquel. Ele afirma que ela tem o potencial de apresentar 3 vezes a densidade de energia das células de íon lítio. De fato, o Laboratório Nacional de Oak Ridge já apresentou uma célula de íon alumínio com 1.060 Wh por quilograma. O limite do íon lítio seria de 406 Wh. Mas, além disso, outra vantagem significativa dessa célula é a sua maior densidade de potência de 7.000 Wh por quilograma. Para comparação, as baterias de íon lítio oferecem um máximo de 340 Wh. Outro ponto importante que precisamos discutir é a segurança. Então, essa bateria é realmente mais segura do que as de íon lítio. As baterias de íon alumínio com grafeno não superaquecem tanto quanto as de íon lítio. Até o momento, os resultados dos testes têm sido bem abaixo de zero
e quase 20% do peso e do custo associados a uma bateria de íon lítio são atribuídos a sistemas de resfriamento de alto desempenho que podem ser eliminados na maioria dos casos de uso de baterias de íon alumínio com grafeno. Elas não precisam de circuitos para refrigeração ou aquecimento que atualmente representam cerca de 80 kg em uma bateria de 100 kWh, como a bateria de íon alumínio com grafeno afeta o meio ambiente. Criado diretamente a partir do gás natural, o pó de grafeno é produzido pela técnica patenteada da GMG, que apresenta claras vantagens ambientais. Utilizando nanotecnologia desenvolvida em conjunto com a Universidade de Queensland, o pó é triturado em formato de grânulo e implantado com pequenos íons de alumínio. Cerca de 90% dos produtos de alumínio são atualmente reciclados. A bateria de alumínio com grafeno da GMG seria incorporada a esse ciclo de alumínio já consolidado. Além disso, o hidrogênio é um subproduto da fabricação de baterias de íon alumínio com grafeno que também tem aplicação no setor de transportes para alimentar carros elétricos com células de combustível. Então, isso pode ser aplicado na vida real. O CEO da GMG, Craig Nichols, disse: "Acredito que existem muitas oportunidades para essa tecnologia em aplicações automotivas, especialmente considerando o bom desempenho em condições de carregamento rápido e frenagem regenerativa." Segundo a GMG, a bateria de íon alumínio é praticamente intercambiável com as baterias de íon lítio. Quando você acha que começaremos a ver baterias de íon alumínio com grafeno no mercado e você gostaria que seu celular ou veículo Tesla usasse essa bateria? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se existisse uma bateria 6 vezes mais potente que uma bateria de íon lítio e que pudesse ser totalmente carregada em menos de 1 minuto? Essa foi uma descoberta acidental, porém importante, feita por pesquisadores do MIT, que pode finalmente ter desvendado todo o potencial das baterias de alumínio e enxofre. Será que as baterias de alumínio e enxofre se tornarão o futuro da indústria de baterias? Uma nova bateria chegou ao mercado e está superando todas as anteriores, em um grande passo rumo a baterias de baixo custo para armazenamento. Em larga escala, em redes elétricas, uma equipe internacional de pesquisadores liderada pelo químico de materiais do MIT, Donald Sadoway, inventou uma bateria feita de alumínio e enxofre. Então, como essa nova bateria é estruturada, os pesquisadores escolheram o alumínio, o metal mais abundante na Terra, como um dos eletrodos. Como eletrodo de extremidade, escolheram o enxofre, o não metal mais barato. Em seguida, chegou a hora de procurar o eletrólito certo. Eles evitaram os eletrólitos líquidos orgânicos inflamáveis em Schwavn, usados em baterias de íon lítio, e optaram por um sal fundido de cloroaluminato que precisa estar no estado líquido para ser ativado. Essa bateria opera no ponto de fusão do sal, que é de 110 graus Celsius. Mas Sadoway afirma que eles já conseguiram reduzir o ponto de fusão para 65 graus e que existem maneiras de viabilizar o funcionamento em temperatura ambiente. Mas qual será o preço dessa nova bateria em comparação com as baterias de íon lítio? Os 3 ingredientes são extremamente baratos e abundantes na Terra em comparação com o lítio, níquel, cobalto e grafite usados em baterias de íon lítio. O alumínio não é diferente do papel alumínio que encontramos no supermercado. O enxofre é frequentemente um
um subproduto de processos como o refino de petróleo e sais amplamente disponíveis. Dada a disponibilidade de todos os componentes, os pesquisadores estimam que o custo da bateria de alumínio e enxofre seja de apenas $8 americanos por quilowatt-hora. Isso representa de 12 a 16% do custo das baterias de íon lítio atuais. Por fim, a equipe observa que a simplicidade da composição química deve aumentar a reciclabilidade das baterias ao final de sua vida útil. Em meio a toda essa inovação surpreendente, as baterias de alumínio e enxofre terão um desempenho suficientemente bom para nos fazer abandonar as baterias de íon lítio para sempre. A bateria já apresenta uma densidade de energia de quase 530 Wh por litro, comparável à química comum de íon lítio. E ainda está em fase inicial, diz Sadoway. Então melhorias são muito prováveis. Gostaria de lembrar que ao comparar as baterias de alumínio e enxofre de hoje com as de íon lítio, uma comparação justa seria com as de íon lítio de 1993, afirma ele. Então, quanto tempo leva para carregar a bateria? Não pode ser menos de 1 minuto, pode. Em seus experimentos, a equipe mostrou que as células da bateria podiam suportar centenas de ciclos em taxas de carregamento excepcionalmente altas. Em alguns casos, as baterias carregaram até 100% da capacidade em menos de 1 minuto. Elas aqueciam durante o processo, mas os engenheiros descobriram que funcionavam melhor em temperaturas mais altas. A 110 graus Celsius, as taxas de carga/descarga são 25 vezes mais rápidas do que a 25 graus Celsius, o que representa um grande avanço. Então, o que mais faz das baterias de alumínio e enxofre o santo graal das baterias? E será que é realmente seguro? Surpreendentemente, o sal fundido, que a equipe escolheu como eletrólito simplesmente por causa de seu baixo ponto de fusão, acabou tendo uma vantagem fortuita. Um dos maiores problemas na confiabilidade das baterias é a formação de dendritos, que são pontas estreitas de metal que se acumulam em um eletrodo e eventualmente crescem até entrar em contato com o outro eletrodo, causando um curto-circuito e prejudicando a eficiência, que é uma maneira educada de dizer que a bateria pode pegar fogo. Mas esse sal, em particular, quando necessário, é muito eficaz na prevenção desse mau funcionamento. O sal cloroaluminato é crucial para o sucesso da bateria. Além disso, a bateria não requer nenhuma fonte de calor externa para manter sua temperatura de operação. O calor é produzido, naturalmente, por meio de processos eletroquímicos, como o carregamento e descarregamento da bateria. Em uma instalação típica usada para nivelamento de carga em uma usina de geração solar, por exemplo, a eletricidade é armazenada quando há sol e utilizada após o anoitecer. E você faria isso todos os dias. E esse ciclo de carga e descarga em repouso é suficiente para gerar calor o bastante para manter o dispositivo na temperatura ideal. Então, como as baterias de alumínio e enxofre podem ser aplicadas no uso diário. Para a fase inicial, ele afirma que sistemas de armazenamento de pequena escala com capacidades de dezenas de kWh parecem ser a opção ideal para a bateria de alumínio e enxofre. As baterias de íon lítio atuais ainda são muito caras para essas aplicações de armazenamento de energia. Essa bateria seria ideal para uma casa unifamiliar. Você poderia ter um pacote de 50 a 100 kWh para aguentar a noite e alguns dias nublados. O tamanho reduzido das baterias de alumínio e enxofre também as tornaria práticas para usos como estações de carregamento de veículos elétricos, diz
Sadoway. Ele destaca que quando os veículos elétricos se tornarem suficientemente comuns nas estradas, vários carros vão querer carregar ao mesmo tempo, como acontece hoje com os postos de gasolina. Assim, ter um sistema de baterias, como este para armazenar energia e liberá-la rapidamente quando necessário, poderia eliminar a necessidade de instalar novas e caras linhas de energia para alimentar esses carregadores. Além disso, como o eletrólito de sal fundido é termicamente estável, acima de 500 graus Celsius e imune à fuga térmica e ao incêndio, os pesquisadores argumentam que a química da bateria provavelmente será especialmente atraente para veículos elétricos e dispositivos eletrônicos. Isso significa que vamos construir algo com a capacidade de, digamos, um iPhone 4000 mAh. Sadoway já usou a pesquisa como base para a Avanti, a empresa derivada que cofundou e que licenciou as patentes da tecnologia de bateria. Então veremos aplicações práticas de baterias de alumínio e enxofre, certo? Parece cada vez mais provável. As baterias de alumínio e enxofre ainda estão em fase de laboratório, mas demonstram possibilidades empolgantes. De qualquer forma, não se trata de uma tecnologia eliminar a outra. Trata-se de encontrar a ferramenta certa para o trabalho certo. A indústria de mineração já superestimou novas estratégias e tecnologias no passado, incluindo as baterias de íon lítio quando as lançou pela primeira vez. No entanto, as baterias de alumínio e enxofre podem ser o início de algo significativo. Esses materiais podem dominar a indústria e se tornar peças fundamentais para alimentar dispositivos ecológicos, ajudando a criar um mundo mais verde e melhor. Então, qual é o futuro da tecnologia de baterias de alumínio e enxofre? Teremos que esperar para descobrir. Você gostaria disso no seu Tesla ou no seu dispositivo móvel? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Por hoje é só. Agradecemos sinceramente por assistir e por todo o apoio ao nosso canal. Como sempre, se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades do mundo dos veículos elétricos e da tecnologia verde. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Se cuide e fique bem.